Olá, está no ar mais um Escolas do Conhecimento. Hoje a gente vai falar com o professor Jurandir Pereira Filho, que é oceanógrafo, mestre em geociências e doutor em ecologia e recursos naturais. Ele que é da Escola do Mar, Ciência e Tecnologia, e vai falar com a gente sobre eutrofização na região costeira centro-norte de Santa Catarina. Aqui o litoral centro-norte, ele é conhecido nacionalmente em função das belezas naturais e é o destino aí de milhares de turistas na temporada de verão. A região também é marcada pela presença de importantes rios, como o Itajaí e o Rio Camboriú. Embora essa seja uma das regiões de maior desenvolvimento no Brasil, a maioria dos municípios catarinenses não dispõe do quê? Do sistema de coleta e tratamento de efluentes domésticos. Esse panorama resulta aí numa elevada carga de matéria orgânica e nutrientes que são transportados para a zona costeira, que já dá sinais claros aí de eutrofização, que é o que a gente vai falar hoje aqui no Escolas do Conhecimento. Professor, obrigada pela presença. O que é essa eutrofização em ambientes aquáticos? Parece uma coisa bastante grave. Sim, em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite, né? Por estar aqui, por estar podendo falar um pouquinho, né, do projeto, né, e sobre a eutrofização. Né? A eutrofização em ambientes aquáticos é o processo de enriquecimento por nutrientes. O que são os nutrientes? É a matéria orgânica após decomposição, gera os sais nutrientes, né? Nitrogênio amoniacal, fosfato, nitrito, nitrato. Então, um ambiente que recebe isso, ele começa a ficar eutrofizado. Isso pode ter consequências para o ambiente, consequências que podem ser benéficas inicialmente, mas podem ser também maléficas, pelo excesso de nutrientes no ambiente aquático. Quais seriam essas consequências benéficas, professor? Inicialmente pode estimular a produção primária, estimular a pesca, quando em baixo grau, né? Mas, à medida que aumenta esses nutrientes, isso pode levar a um desequilíbrio para o ambiente. E se o ambiente tem um tempo de residência, por exemplo, da água pequena, isso pode levar ao consumo a um grande crescimento de algas microscópicas, né, de fitoplâncton, que pode levar ao consumo do oxigênio, a produção excessiva de matéria orgânica, que pode levar, então, ao consumo do oxigênio do ambiente, levando, então, a um caso de desequilíbrio do ambiente. Né? Esse é um problema da eutrofização na maior parte dos ambientes aquáticos. Professor, a eutrofização ela tem relação com a falta do saneamento básico, né? E isso acontece muito aqui na nossa região, como a gente falou na abertura do programa. E também, claro, a população cresce. Aqui no verão a nossa população dobra, triplica, e eu imagino as consequências disso. O que eu queria entender é de que forma que hoje isso está... Como é que é o cenário hoje aqui na nossa região em relação à eutrofização? A gente está com o benéfico ou já estamos entrando no maléfico? A gente já tem sinais de alarme, digamos assim. Né? Então, principalmente nos meses de verão, a gente percebe um aumento do contingente populacional, e nos meses de verão também são meses mais quentes, então toda a água doce que está entrando, né, pelo estuário do Itajaí, pelos municípios da região costeira que ficam cheios, né, pelo turismo. Então, essa água doce que está chegando no oceano é uma água de baixa densidade, então ela fica na superfície e com uma alta carga de nutrientes. Esse nutriente associado à luz, na intensidade luminosa do verão, resulta no crescimento dessas algas. E, particularmente no verão, essa massa de água superficial fica bem mais quente do que no fundo, né, do que a massa de água de fundo. Ou seja, acaba tendo uma estratificação térmica. Então, na superfície, a gente tem uma água mais doce, com menos densidade, e mais quente, com menor densidade, portanto. Né? Isso faz com que que isso dificulte as trocas de oxigênio da superfície para o fundo. Então, a gente vai ter uma carga orgânica na superfície, resultado do consumo de nutrientes pela produção primária. Essa carga orgânica, quando as células morrem, vão para o fundo, e no fundo começa a ter o consumo do oxigênio dissolvido pela decomposição dessa matéria orgânica que foi produzida na superfície. Isso já é um problema relacionado à eutrofização, que é a geração de quadros de hipoxia na região costeira. Então, isso é visível? A gente consegue ver? Não, a gente não consegue ver. A gente percebe pela cor da água mais verdinha, tá? Mas a gente consegue, medindo o oxigênio dissolvido em superfície e no fundo, a gente consegue perceber essa diferença de concentração. A hipoxia, o senhor vai falar o que é, professor? A hipoxia é quando as concentrações de oxigênio no meio aquático são baixas, né? É considerada hipoxia abaixo de 2 mg por litro. Não é um quadro ainda de anoxia. Anoxia é quando não tem mais oxigênio. Então, a hipoxia, ou hipóxia, né, já é um sinal de alarme para o ambiente. Ao longo do mundo, tem aumentado esses casos de hipóxia e de anoxia. Né? No sul dos Estados Unidos, no Golfo do México, é uma região já bem conhecida, que já é anóxica, sazonalmente. Sempre nessa época de verão, em função desse processo que ocorre lá, uma região de até 20 km² chega a ficar anóxica.
No Brasil não tem muitos casos disso ainda, mas a gente já encontrou então esse primeiro sinal, não da anoxia, mas da hipoxia, né, ou hipóxia, nesses meses de verão. É passageira, é pontual ainda, mas já é um primeiro sinal de alerta do processo que está ocorrendo aqui. Professor Jurandir, mas que riscos que essa hipoxia ou essa anoxia causam ao meio ambiente? Se falta oxigênio ali, como é que se vive, né? Sim, esse é o problema, né? Se a gente pensar que a gente está numa região costeira, né, que tem ligado ao turismo, ligado à pesca, ligado ao cultivo de organismos, né, de moluscos. Então, o primeiro sinal, na hipóxia, né, na falta de oxigênio, os organismos que conseguem fugir, eles somem. Mas aqueles que não fogem vão acabar desaparecendo. Então, se isso começa, se a área da hipoxia aumenta no tempo ou no espaço, significa um grande risco desses organismos sumirem. Então, problemas com pesca de camarão, por exemplo, com cultivo de moluscos, aparecimento, né, de matéria orgânica morta. É claro, não estamos nesse ponto ainda, né, mas são os primeiros sinais, mundialmente, os primeiros sinais da anoxia começam assim. Né, com uma coisa pequena, eventual, que vai se alastrando no tempo e no espaço. A gente só teve um pequeno sinal aqui ainda, mas é o primeiro sinal que pode estar mostrando que o ambiente está indo para o desequilíbrio. O que vocês têm feito aí em termos de pesquisa que pode ajudar, né, a combater isso, a melhorar, né, já que a gente sabe que teria que ter o saneamento básico, mas não tem. Sim. Tem alguma outra solução? Como é que essas pesquisas estão sendo feitas nesse sentido? Inicialmente a gente identificou, a gente faz um monitoramento já na região há algum tempo, através de um convênio com o Porto de Itajaí, né? Então a gente faz um monitoramento do estuário do Rio Itajaí e da região costeira. Tá? Nesse monitoramento que nós começamos a perceber eventualmente esse sinal de hipoxia. É isso que então nos levou a desenvolver o projeto para realmente estudar, avaliar no tempo e no espaço, para primeiro definir se de fato ela está ocorrendo dessa forma. Que esse é o processo clássico, né? E aparentemente começou dessa forma. Uma vez compreendendo se é exatamente isso, a gente pode começar a pensar em estratégias de minimizar. Né? Mas, claro, isso passa principalmente pelo saneamento básico, pela redução do consumo e geração de nutrientes para a região costeira. Né? Claro, saneamento básico, efluentes, o tratamento disso é fundamental, principalmente se a gente pensar que o grande contingente populacional está migrando para a região costeira. Né? Muita gente no verão, mas muita gente que vem para o verão fica depois. Acaba ficando, Sim. né? Isso aumenta a população. Sim. E aumenta o problema. Sim, aumenta o problema. Né? Então não é um problema restrito ao Brasil, né? É um problema mundial. É claro que no nosso estado, pela falta de saneamento em grande escala, isso acaba sendo um problema maior. As praias podem ficar inutilizadas, professor? Pode, é uma possibilidade. Claro que a gente está muito longe disso, mas esse é o sinal de alerta que a gente quer trazer. Né? Porque, dada que economicamente o turismo é muito importante, então a gente tem que cuidar melhor, né, do nosso litoral como um todo. Inclusive das praias, né, começando com o saneamento básico de forma eficaz, de forma eficiente, de forma séria. Né, que normalmente o saneamento os gestores tendem a deixar para a próxima gestão, porque é algo que não aparece muito, às vezes, durante a gestão. Né, fica escondido ali. Né, e isso é uma coisa que tem que ser tratada mais a sério no Estado como um todo, no Brasil e no Estado como um todo. A gente está conversando nessas Escolas do Conhecimento com o professor Jurandir Pereira Filho sobre eutrofização e sobre os riscos, né, o que pode acontecer caso o saneamento básico principalmente. Mas a população em si, ela pode fazer alguma coisa para colaborar? Sim, como, por exemplo, né, na região costeira aqui, falando em saneamento, nas cidades, nos municípios que não têm saneamento, não tem estação de tratamento, rede de coleta, é obrigatório ter pelo menos uma fossa em filtro. Então é manter isso e usar de forma correta isso. O que é manter? Não adianta ter uma fossa se não é anualmente feita a limpeza, né, o que é a obrigação de quem mora ali. Né? Senão aquilo vira só uma caixa de passagem. Então ela não está fazendo tratamento nenhum. Então é cuidar pelo menos do que tem, que não é o mais eficiente, mas é o que tem, então tem que ser cuidado com cuidado. Um paliativo, digamos assim, né? Já é alguma coisa. Já é alguma coisa, claro. Tá certo. Professor, muito obrigada pela sua participação aqui no Escolas do Conhecimento. Bacana a gente saber de um assunto e ficar ligado aí para cuidar do que a gente pode fazer e cobrar também o que a gente pode cobrar. Obrigada, viu? Eu que agradeço pela participação. Esse foi mais um Escolas do Conhecimento. Até a próxima.